Solicito aos nobres vereadores que anotem suas presenças. Mas não pediu ainda, tem que pedir. Havendo número legal, declaro aberta os trabalhos da presente sessão ordinária às 14h54. Solicito ao nobre vereador John Leno que faça a invocação divina em proteção aos trabalhos da casa. Gostaria que todos ficassem de pé. Agradecemos a Deus por mais uma sessão, por mais uma semana e pedimos a Ele que nos abençoe nessa sessão. Rezemos então o Pai Nosso. Gostaria de justificar a ausência do nobre vereador Jair Padovani, se encontra com restrição médica. Expediente. Coloco em votação a ata eletrônica de número 16/2015 da sessão ordinária realizada em 28 de abril de 2015. Está em votação. Aprovado, todos nobres pares presentes. Esta casa recebeu 2 expedientes vindos do Poder Executivo, mais 4 expedientes de outras fontes que estão relacionados à pauta eletrônica distribuída aos senhores vereadores. Agora teremos leitura de propositura apresentada. Solicita a primeira secretária que faça a leitura da emenda dos projetos de lei apresentados. Projeto de lei número 77/2015, de autoria do vereador Clodomiro Benedito Gonçalves, que dispõe sobre a denominação da Rua 6, no Jardim Novo Cambuí. Projeto de lei número 78/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.680.000. Projeto de lei número 79/2015, de autoria do vereador Gervásio Batista Posa, que dispõe sobre a alteração na Lei 3.047, de 4 de dezembro de 2014, dispõe sobre a proibição de uso de aparelhos de som portáveis ou instalados em veículos automotores, estacionados nas vias e logradouros públicos no município. Projeto de lei número 80/2015, de autoria do vereador Clodomiro Benedito Gonçalves, que dispõe sobre a proibição de trote aos calouros das universidades, faculdades e outros estabelecimentos de ensino nas vias públicas municipais e ambientes fechados de Hortolândia e da outras providências. Foram apresentadas 49 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para que providência que entender necessário ou possível. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Como é de costumeira, Vossa Excelência, eu gostaria de pedir a inversão da pauta, trazendo a ordem do dia a princípio. A questão de ordem do nobre vereador Clodomiro Benedito Gonçalves está em discussão. Não havendo oradores,
Os favoráveis continuam como estão, os contrários que se levantam. Aprovado, tudo nobres pares. Vamos para a ordem do dia. Gostaria de pedir aos nobres pares que registrem as suas presenças para a ordem do dia. Havendo número legal, declaro aberta a sessão da ordem do dia às 14 horas e 59 minutos. Solicita matéria em regime de urgência especial. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Item 1. Discussão única do projeto de lei número 67/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de subvenções à entidade que especifica. O presente projeto possui a assinatura necessária para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 67/2015. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos os pares presentes. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Discussão única do projeto de lei número 7/2015, de autoria do vereador Clodomiro Benedito Gonçalves, que dispõe sobre alterações na lei número 2.974, de 13 de maio de 2014, que dispõe sobre a criação do PAESP, Pronto Atendimento Especial e Preferencial. O presente projeto tem pareceres favoráveis, todavia teve emenda modificativa proposta pela Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda modificativa. Não havendo oradores, vai à votação a emenda modificativa. Aprovado, todos nobres pares presentes. Já com a emenda modificativa aprovada, está em discussão o projeto de lei 7/2015. Não havendo oradores, vai à votação o projeto de lei. Aprovado, todos nobres pares presentes. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do item 3 da pauta da ordem do dia. Item 3.
Discussão única do projeto de lei número 21/2015, de autoria da nobre vereadora Clemilda Pereira, que declara de utilidade pública a organização não governamental Mulher em Ação. Com pareceres favoráveis, está em discussão o projeto de lei de número 21/2015. Não havendo oradores, vai à votação. Os favoráveis, vote sim, o contrário, não. Aprovado, todos nobres pares presentes. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do item 4 da pauta da ordem do dia. Discussão única do projeto de lei número 30/2015, de autoria do Poder Executivo, que torna obrigatório o teste de oximetria de pulso em criança recém-nascida. Com os pareceres favoráveis, está em discussão o projeto de lei 30/2015. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos nobres pares presentes. Assim, encerrando a pauta da ordem do dia, retornando ao expediente normal. Eu gostaria de chamar o nobre vereador Edivaldo para que assuma o trabalho dessa casa, que eu estou me retirando para ir em consulta médica. Dando sequência ao expediente, foram apresentadas 49 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias ou possíveis. Agora teremos a leitura, discussão e votação de 29 requerimentos e 4 indicações. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos requerimentos do nobre vereador Clodomiro Benedito Gonçalves. Requerimento número 344 de 2015, que requer informações sobre a rua projetada entre os bairros Remanso Campineiro e Jardim das Paineiras. Requerimento número 359 de 2015, que requer informações sobre o corredor metropolitano na Avenida Olívio Francisquini. Todos os requerimentos de autoria do vereador Clodomiro Benedito Gonçalves. Clodo. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado o requerimento por todos os nobres pares. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos requerimentos de autoria do nobre vereador José Nazareno Gomes.
Requerimento número 345/2015, que requer informações sobre transporte para acesso de munícipes entre UBS Jardim Nova Europa e UBS Jardim Novo Ângulo. O requerimento é de autoria do nobre vereador José Nazareno Gomes, o Zezé. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os requerimentos foram aprovados. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos requerimentos de minha autoria. Requerimento número 346 de 2015, que requer informações sobre a cobertura da quadra poliesportiva da Escola EMF Jardim Primavera. Requerimento número 347 de 2015, que requer informações sobre a reforma da Escola EMF Helena Furtava Takahashi. Requerimento número 348 de 2015, que requer informações sobre a reforma da quadra poliesportiva da EMF Jardim Santiago. Todos os requerimentos de autoria do vereador Edivaldo Souza Araújo. Requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Requerimentos estão aprovados. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Gostaria de assinar esse requerimento da presidência que foram colocados aqui. Se eu posso estar assinando em conjunto? Está à disposição de todos os nobres pares. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos requerimentos do nobre vereador Aparecido Antônio Meira, o Meirinha. Requerimento número 349/2015, que requer informações sobre ronda escolar pela Guarda Municipal nas escolas da região do Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. Requerimento número 350/2015, que requer informações sobre revitalização de campo localizado na Rua Cacto, no Parque dos Pinheiros. Requerimento número 351/2015, que requer informações sobre urbanização de área verde localizada atrás do Centro de Saúde do Jardim Nova América. Requerimento número 352/2015, que requer informações sobre remoção das famílias das casas construídas às margens do córrego no Jardim Sumarezinho. Todos os requerimentos é de autoria do nobre vereador Aparecido Antônio Meira, o Meirinha. Requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Requerimentos estão aprovados. Convoca a primeira secretária para fazer a leitura dos requerimentos do vereador Regis Atanásio Bueno.
Requerimento número 356 de 2015, que requer informações sobre equipamentos para o CIER, Centro Integrado de Educação e Reabilitação. Requerimento número 360 de 2015, que requer informações sobre o atendimento do programa Melhor em Casa, no município de Hortolândia. Requerimento de autoria do vereador Regis. Requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Questão de ordem, presidente. Sim, nobre. Gostaria que Vossa Excelência solicitasse a minha inscrição no tema Tribuna Livre. Os requerimentos estão aprovados. Eu peço para que a primeira secretária registre o uso da tribuna, nobre vereador Ananias. Convoco a segunda secretária para fazer a leitura dos requerimentos do vereador Ananias José Barbosa. Requerimento número 357 de 2015, que requer informações sobre a viela localizada no bairro Jardim Nova Hortolândia. Requerimento número 358 de 2015, que requer informações sobre a fiscalização do comércio de ambulantes no município. Requerimento número 371 de 2015, que requer informações sobre imóvel localizado na rua Guido Marola. Todos os requerimentos de autoria do vereador Ananias José Barbosa. Requerimentos estão em discussão. Com a palavra, presidente. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, quero ser bastante breve nesse comentário, mas não poderia deixar de citar esses documentos elaborados pela minha equipe. Quero dar uma atenção especial aos requerimentos que falam principalmente sobre a viela localizada no bairro Jardim Nova Hortolândia e também de um imóvel que tem causado transtorno aos moradores ali na rua Guido Marola. Essa passagem de pedestre, existente quase que na totalidade dos municípios como um todo, em vários bairros de Hortolândia ela existe, algumas urbanizadas, no sentido de fazer com que os moradores, os usuários, realmente passam por essas passagens de pedestres, e outras totalmente abandonadas por parte do poder público local. Nesse caso, especificamente dessa viela, que liga a rua Guido Marola à rua principal ali da ligação do Jardim São Jorge com o Auxiliador em Nova Hortolândia, ela só não está totalmente abandonada porque um dos moradores subtraiu a passagem, colocando ali uma espécie de um portão, alguma coisa nesse sentido. No entanto, toda a manutenção dessa área, desse espaço, só é dado pelo vizinho da frente, enquanto que o vizinho do fundo optou por deixar a viela ou a passagem de pedestre, o nome mais propriamente adequado, totalmente desassistida. Então o mato cresce, acabam utilizando, é um problema ali que nós estamos questionando a prefeitura sobre a possibilidade, já que existe a passagem de pedestre, de urbanizá-la, no sentido de fazer com que a população possa usufruir daquela área pública ali. O outro, com relação ao imóvel, queira crer eu que seja aquele onde é utilizado ali o pátio para a apreensão dos veículos. A água pluvial da área é uma área bastante grande, não tem uma saída adequada, não tem um sistema de captação da água pluvial, e ela está saindo por um buraco feito no muro ali, que divide o espaço, esse imóvel que eu estou me referindo, com a rua Guido Marola. E o que ocorre? Qualquer chuvinha desce, presidente, na rua uma quantidade significativa de areia, de entulhos, de lixo até, que acaba incomodando ali os moradores daquela rua. Então o requerimento tem o sentido de buscar essas informações junto ao poder público local. E o requerimento 358, 2015, ele é fruto de alguns questionamentos que esse vereador recebeu no gabinete, com relação, visualmente falando, daquelas pessoas que nos procuraram, de um aumento significativo
de vendedores ambulantes no centro da cidade. Nós acompanhamos, através da imprensa, eu particularmente falando, de uma apresentação por parte do prefeito local, de um programa que chama Hortolândia Mais Bonita, né? Então, assim, é propício nesse momento também discutir uma finalidade ali para aqueles vendedores ambulantes. De produtos, na maioria das vezes, de boas procedências, porque a gente consegue avaliar olhando, né, vereador Clodo, mas também de diversos produtos que a gente não sabe a origem, né? Inclusive, produtos pirateados, que foi a denúncia que fizeram no meu gabinete essa semana, né? De muitos vendedores de CDs, DVDs e outros materiais de origem bastante suspeita. Então, o requerimento trata de questionar ao poder público local se não tem, pelo menos no médio e longo prazo, um projeto de colocar esses vendedores ambulantes num local pré-determinado, pré-definido, talvez um pouco mais distante ali daqueles comerciantes, porque a prática da concorrência desleal é bastante grande, né? E a gente também tem que proteger aí os consumidores como um todo, que na maioria das vezes, quando se sente lesado e volta naquele determinado local, se é um produto de qualidade duvidosa ou ruim, já não encontra mais o vendedor ambulante naquela localidade ali. Então, o requerimento ele visa buscar informações junto ao poder público local dessa situação. Existe a possibilidade de ter, no médio e longo prazo, um local pré-definido para esse tipo de vendedor? Existe uma fiscalização adequada? A Prefeitura tem conhecimento de todos os produtos que se comercializa? Então, fiz o requerimento e gostaria da aprovação de Vossas Excelências no sentido de obter, junto ao poder público local, esse tipo de informação da Prefeitura. Muito obrigado. Os requerimentos continuam em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado o requerimento por todos os nobres pares. Solicito a primeira secretária que faça a leitura dos requerimentos do vereador Marcelo Ferrari da Silva. Requerimento número 361 de 2015, que requer informações sobre a área localizada à rua Antônio Zanon até a esquina da Antônio Baraldo, no bairro Jardim Vila Real. Requerimento de autoria do vereador Marcelo Ferrari da Silva. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. O requerimento foi aprovado. Solicito a segunda secretária que faça a leitura dos requerimentos do vereador Antônio Barros de Lima. Segundo secretário, desculpa. Requerimento número 362/2015, que requer informações sobre abandono de imóveis do condomínio Monte Carlo. O requerimento é de autoria do nobre vereador Antônio Barros de Lima. O requerimento está em discussão. Com a palavra, senhor Senhor presidente. Senhor presidente, nobres pares, vereador Amida, todos que nos assistem. Esse assunto já foi aqui colocado, acho que na sessão passada, pelo vereador João Leno, e eu quero reforçar, né, que é algo assim que traz bastante preocupação e bastante reclamação por parte dos moradores. E eu quero falar de um condomínio que tem ali margeando o Jardim Adelaide, que faz já
É um condomínio velho, né, faz muitos anos, e uma parte do condomínio está em funcionamento, né, tem bastante moradores. E a outra parte não foi concluída e está servindo para hospedário de muitas coisas que é prejudicial à nossa saúde, né? Tanto bicho e quanto também pessoas humanas, pessoas que vão lá fazer uso daquelas dependências para fazer coisas que não é legal, né? Então eu pedi assim que o poder público pudesse encaminhar, né, os responsáveis da obra assim um jeito de continuar ou de parar, né, ver que eles vão, que finalidade que vai dar aquela obra que traz bastante, que é bastante prejudicial para nossa cidade, principalmente para aquela região onde ela se encontra situada. Há muitas reclamações de pessoas que moram ali nas imediações, e à noite, como fica tudo escuro, muitas pessoas entram lá, outras pessoas já até moram na área, no local. E se você olha de fora, os matos já estão, até no segundo piso onde está construído, os matos estão tomando conta de tudo, né? Então, acredito que também seja um grande propagador de criadouros da DEIC. Muito obrigado. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. O requerimento foi aprovado. Solicito aos primeiros secretários que façam a leitura dos requerimentos do vereador Marco Antônio Panício, Mercadão. Requerimento número 363 de 2015, que requer informações sobre a implantação de faixas elevadas para pedestre ou lombada em via pública, no Jardim das Paineiras. Requerimento número 364 de 2015, que requer informações sobre a acústica do pátio e do palco da EMEI da Vila Real. Requerimento número 365 de 2015, que requer informações sobre incentivos fiscais aos imóveis revestidos de vegetação arbórea, incluindo o reaproveitamento de águas fluviais. Todos os requerimentos é de autoria do vereador Marcos Antônio Panício, Mercadão. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Presidente, Sim, nobre. eu gostaria de assinar conjuntamente os documentos do nosso colega Mercadão, uma vez em que um deles eu estive lá com a diretora lá da escola e lá o povo lá sofre muito para fazer evento ali, porque lá não tem acústica lá, né? E o vereador se comprometeu a fazer esse documento e hoje está na pauta. E quero cobrar, né? Porque o requerimento ele é bom quando a gente põe debaixo do braço e leva até o secretário responsável também. Porque se deixar só correr em gaveta, chega lá, responde e as coisas não acontecem. Mas quero assinar e quero pegar a cópia e levar lá para a secretária, porque o povo lá sofre muito com aquele salão que não tem acústica e o som lá não dá para entender nada e eles fazem muito evento lá. Era isso, senhor presidente. O nobre vereador autoriza a assinatura? Está à disposição de todos os nobres pares. Requerimento aprovado. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos requerimentos do vereador Cleuser Marques de Lima, John Leno. Requerimento número 367, 2015, que requer informações sobre a possibilidade de estudos e ou projetos para a mudança da entrada dos alunos da EMEI Residencial São Sebastião 2. Requerimento número 368, 2015, que requer informações sobre a realização de estudos e ou obras para alterar a ligação de esgoto da EMEI Residencial São Sebastião 2 para a rua Professor Lúcio Alves da Costa. Requerimento número 372, 2015, que requer informações sobre as políticas de inclusão de estudantes portadores de necessidades especiais
nas escolas municipais de ensino infantil, básico e fundamental. Todos os requerimentos é de autoria do nobre vereador Cleuser Marques de Lima, o John Lennon. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, presidente. Sim. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Amida, muito boa tarde, presidente. Quero comentar aqui na sessão em casa. Presidente, estou usando a tribuna dessa tarde para falar de vários requerimentos, mas eu vou me ater aqui ao requerimento 372, de minha autoria, que é sobre a questão das acessibilidades, nas escolas municipais, que a gente tem encontrado dificuldades, seja com banheiro, seja com rampas. Eu coloquei aqui, até grifei algumas coisas, rampas de acesso, banheiro adaptados, espaços reservados para cadeirantes, piso para deficientes visuais, de acordo com a lei estabelecida a nível nacional. E a gente vê a dificuldade de quem é deficiente físico de caminhar, ter acesso às escolas, aos espaços públicos, sobretudo às escolas. Então, eu encaminho aqui esse requerimento aos cuidados do prefeito, do executivo, para que sejam tomadas medidas aí para sanar esses problemas. É isso, conto com vossa apreciação. Muito obrigado. Já concluiu já, né? Só queria falar para Vossa Excelência e parabenizar por esse documento. Eu encaminhei o ofício ao trânsito para fazer essa sinalização do São Sebastião, porque está uma vergonha lá, nobre colega. Ali passa ônibus, passa carro, ali é uma avenida. E ali tem de 3 escolas ali, acho que umas 3, 4 escolas ali, e não tem nem sinal de alunos, né? Não tem nem faixa indicativa que ali é escolas. Então, parabéns pelo documento e vamos estar cobrando do trânsito, porque ali é perigoso. Eu tenho até bacinado ali do pessoal que mora de frente para sinalizar aquela área escolar que é de muita cidade das crianças. Parabéns. Bem colocado por Vossa Excelência, vereador Ceará, nos ajudou muito. Além das 3 escolas, também estadual e escolas municipais, nós temos ali também a autoescola está fazendo ali também o seu trabalho naquela região. Então, isso tem aumentado o fluxo de pessoas ali. Muito obrigado. Os requerimentos continuam em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Requerimentos foram aprovados. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre. Gostaria de consultar se o autor poderia assinar em conjunto as proposituras. Está à disposição de todos, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Sim. Gostaria que fizesse inscrição do meu nome na tribuna livre. Solicito a primeira secretária que inscreva o nobre vereador Adailton. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos do nobre vereador Edmilson Marcelo Afonso. Requerimento número 369, 2015, que requer informações sobre os microempreendedores individuais cadastrados no município de Hortolândia. Requerimento número 370, de 2015, que requer informações sobre as obras de ligação da Avenida Olívio Francisquini, corredor metropolitano, com a ponte estaiada e a continuidade até a rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101. Indicação número 965/2015, que indica a minuta de projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que especifica em fazer a comunicação dos casos de agressão, abuso e maus-trato aos idosos e da outra providências. Todos os requerimentos em indicação de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso, o Zaca. Requerimentos estão em discussão. Com a palavra. Sim, nobre. Questão de ordem, senhor presidente. Sim. Me inscreva para o uso da tribuna livre. Cita a primeira secretária que inscreva o nobre vereador Zezé. Senhor presidente, nós, vereador Amida, nós, vereadores, fica até honrado do secretário dos dois quererem ler, né, a propositura aqui, né?
Queria falar exclusivamente sobre a indicação 965, que é uma minuta de projeto de lei que eu propus. Infelizmente, eu não consegui formalizar para que ele pudesse passar na Comissão de Justiça e Redação, que fala sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos a comunicar em caso de agressão e abusos demonstrados aos idosos. A gente tem tido aí na mídia sempre, muitas vezes até com vídeo, os maus tratos sendo feitos pelos idosos, algumas lutas aqui de alguns vereadores que eu já tenho visto também, com várias proposituras, e por mais que a gente tenha uma lei específica, o Estatuto do Idoso, infelizmente, ainda continuamos com várias agressões. Tem alguns dados aqui que mostram que 70% dos suspeitos denunciados têm parentesco direto com a vítima. Direto. São irmãos, netos, primos, mulheres ou marido. A maioria é composta por filhos. 50% dos casos eles são suspeitos de agressões e mais de 70% de denúncias. Seja ela com psicológica, física, financeira, que acontece muito também. Então a gente tem feito essa minuta de projeto de lei. E o perfil é bastante equilibrado. 43% das ocorrências são feitas pelas mulheres, 41% são pelos homens, quando é feita a averiguação. E na idade de 25 a 45 anos, ou seja, é feito pelos filhos mesmo, pela família mesmo. Então eu indico essa minuta de projeto de lei para que a gente possa, o Executivo, elaborá-la, tornar como projeto de lei e assim a gente fazer com que as unidades hospitalares, clínicas médicas, ambulatórios, centro de saúde, casa do idoso, asilo, casa do repouso e demais similares, possa haver essas denúncias, seja obrigatório quando houver algum tipo de agressão aos idosos, então, e que seja feito ao Conselho do Idoso. Muito obrigado. Requerimentos continuam em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os requerimentos foram aprovados. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos requerimentos do nobre vereador Paulo Pereira Filho. Paulão. Requerimento número 366, 2015, que requer informações sobre terreno localizado em trocamento das ruas Natal, Belém, Flor de Ipê, no Jardim Estela. O requerimento é de autoria do nobre vereador Paulo Pereira Filho. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. O requerimento está aprovado. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos requerimentos do vereador Adailton Sá dos Santos. Indicação número 925 de 2015, que indica a construção de um CIE, Centro de Iniciação ao Esporte, no Jardim Amanda. A indicação é de autoria do vereador Adailton Sá dos Santos. A indicação está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. A indicação está aprovada. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos requerimentos do vereador João Pereira da Silva.
Indicação número 955/2015, que indica estudos de minuta de projeto de lei para implantação imediata da campanha Plante Agora, de incentivo ao cultivo da citronela e da crotalária. Indicação 956/2015, que indica o plantio de citronela e crotalária para o combate ao mosquito da dengue, Aedes aegypti. Ambas as indicações é de autoria do nobre vereador João Pereira da Silva. Indicações estão em discussão. Nobre. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Amida, todos os presentes, eu gostaria de fazer uma discussão aqui. Essa semana eu e minha equipe de trabalho iniciamos uma campanha na cidade intitulada com o nome Juntos contra a Dengue. E fiquei assim bastante feliz e ao mesmo tempo preocupado, né, com a procura, né, que teve em nosso gabinete, juntamente com essa campanha. Confeccionamos um material, né, distribuímos aí já em vários bairros, né, mas procurei assim fazer, né, a minha parte enquanto cidadão, enquanto vereador, para dar uma, né, uma amenizada, contribuir de uma forma ou de outra, né, com essa questão da dengue na nossa cidade, que já está assim, em situação de epidemia. E aí, fazendo alguns estudos, né, pesquisando aí, descobrimos que a citronela já é comprovada cientificamente como um método natural, né, que repele o mosquito da dengue. E aí compramos algumas mudas, né, a título de experiência, né, no Ceasa, em Campinas, deixamos o nosso gabinete à disposição, trouxemos essas mudas aí, e a procura da população por essas mudas foi assim bastante grande. Inclusive, muitos funcionários aqui da Câmara, né, procuraram, né, e a gente, na medida do possível, foi cedendo essas mudas. Jamais de 200 mudas foram cedidas para a população da nossa cidade. Então, assim, eu, enquanto vereador, fazendo a minha parte, cada cidadão, né, da nossa cidade fazendo a sua parte, somente somando esforços conjuntos, né, podemos acabar com o mosquito da dengue. Fiz uma pesquisa também em algumas cidades do nosso Brasil, usam não só a citronela, mas usam também uma planta que tem o nome de crotalária, né? Alguns agricultores aí do interior do estado de São Paulo usam muita crotalária para oxigenar a terra, corrigir o pH da terra, né? Quando há rotação de culturas, né? E essa crotalária também, essa planta, também não está comprovado cientificamente, mas também já tem estudos avançados que ela repele o mosquito da dengue. Então, assim, presidente, nobres pares, né, eu quero enfatizar aqui que essa ideia é uma ideia simples, né, que parte do gabinete de um vereador, mas nada substitui a questão do cidadão estar todos os dias cientes, né, de que temos que acabar com aquela água parada que existe na calha, que existe em casa, né, ali no copinho de plástico, no pneu, né, o cuidado principal é esse. Mas, se a gente puder ampliar, né, assim, os recursos para combater esse mosquito, é muito importante. Porque a nossa cidade, casos confirmados, acho que não chegou 1.000, né? Mas, assim, suspeitas já são mais de 6.000 casos. E mortes já estão ocorrendo na nossa cidade. Então, a dengue não é brincadeira. A dengue está tirando vida aí de crianças, né, de jovens, adolescentes, está tirando vida aí de pessoas da nossa cidade, de munícipes da nossa cidade. Então, infelizmente, ainda a população não tem aquela consciência necessária, né, de que se cada um fazer a sua parte, basicamente nós vamos estar dando um passo bem mais além. Agora, eu acredito, e aí fiz esse projeto aqui, né, tem um projeto prontinho, indicando uma minuta de projeto para a prefeitura que tem o viveiro municipal, né, principalmente a questão da citronela, ela se adapta em qualquer ambiente, num canteiro, na horta, no fundo de quintal, em vasos, né. Para vocês terem ideia, a citronela, ela é bem parecida com a erva cidreira, né, tem as mesmas características, né, e ela repele um mosquito. Uma planta dessa,
repele o mosquito numa faixa de 50 a 60 metros quadrados. Então, a pessoa que recebeu a plantinha, né, aí depois ela dá várias mudas, depois vai tirando as mudas, vai plantando, colocando perto das janelas, perto das portas de casa, ajuda pra caramba. Mas o fundamental, vou repetir aqui, enfatizar, é o cuidado com a água parada, porque esse mosquito não está para brincadeira, né? Agora a gente já sabe aí que é o ano todo que nós vamos ter dengue, devido ao descuido que a população teve, né? Mas é preciso ter sempre isso em mente, né? Que não podemos deixar a água parada. E aí eu estou enviando para a prefeitura tem muito mais recursos, tem um viveiro de mudas ali que a Secretaria de Meio Ambiente, né, na pessoa do Aldo, poderia acatar essa ideia. A crotalária e a citronela pode ser plantada em margens de rios, né? Só para vocês terem uma ideia, na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, a maior prova da eficácia da crotalária no combate e da citronela no combate ao mosquito transmissor da dengue. Em 2010, houveram lá na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, 400 casos de dengue. E em 2011, depois que implantou o plantio da crotalária e da citronela, nenhum caso de dengue. Outras cidades, né, como Dourados, no Mato Grosso do Sul, Anápolis, em Goiás, Juiz de Fora, em Minas Gerais, Matão, em São Paulo, Teresina, né, a Piauí, Vitória e Espírito Santo, demonstraram, né, a experiência com esse projeto aí, no plantio dessas duas ervas aí, foi bastante satisfatória, a eficácia no combate ao mosquito da dengue. E também já foi implantado, também aqui no estado de São Paulo, em Monte Aprazível, né, São Paulo, Nioque, Mato Grosso do Sul, Barbacena também em São Paulo, São Sebastião, né, do Paraíso, Maringá, Paraná, Tupã em São Paulo, Nova Londrina no Paraná. Então, várias cidades estão adotando essa experiência e tem dado certo. Diminuiu bastante os casos de dengue na cidade. E aí, lendo a Folha do Estado de São Paulo, só até agora, no mês de maio, os números de casos de dengue que ocorreram no nosso estado são 7 vezes maiores aos números de casos do ano passado, gente. Imagina aí, nós ainda temos 7 meses aí, basicamente, 8 meses, né? Basicamente, está iniciando maio agora, né? Para terminar o ano. Imagina aí o número de casos de dengue e o número de mortes que nós podemos ter na nossa cidade. Vossa Excelência me concede uma parte, nobre vereador João Pereira. Sim. Quero apenas parabenizá-lo pela propositura. Acho que todas as experiências são válidas. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que o que não é válido é descartar as indicações, as possibilidades, as alternativas, né? Diante de um quadro tão dramático que a gente está vivenciando, sobretudo no estado de São Paulo, né? Ontem já estava contabilizado mais de 200 mortes no Brasil. Então, assim, parabéns pela iniciativa. Eu acho que qualquer propositura que venha melhorar é de bom alcance. Parabéns. Agradeço, vereador. E nós estamos aí dispostos a sempre ajudar a população. Continuamos aí, né, obtendo essas mudas de citronela. Vamos fazer a panfletagem em outros bairros, né? Eu e minha equipe de trabalho estamos percorrendo em outros bairros da cidade, né? Só que as mudas são limitadas, a gente não tem a estrutura para atender a cidade toda. Mas é uma ideia, foi um pensamento, um estudo, um bate-papo entre amigos, né? E aí surgiu essa ideia e a gente está tentando levar para a comunidade. Mas que hoje, né, enquanto vereador, estou tentando levar essa ideia para a nossa administração, para a prefeitura, para que possa implantar esse projetinho, começando ali pelo viveiro de mudas, depois esparramando aí pelos canteiros, né, que nós temos, os vários corredores, né, os canteiros que nós temos na nossa cidade, as beiras de rio, os jardins, as praças, né. A erva cidreira, a citronela, ela tem esse cheirinho bem parecido com a erva cidreira, aromatiza, né, as folhas secas, se usa dentro de casa, né, dá aquele ar gostoso dentro da casa das pessoas. Então, assim, é uma fruta que já é uma erva que já é comprovada cientificamente que tem, né, que repele mesmo o mosquito. A crotalária está em estudos avançados. Os nossos órgãos competentes ainda não reconheceu ainda como uma planta natural que combate a dengue, mas já está aí próximo disso ocorrer. E também, fazendo uma pesquisa mais aprofundada, né, em Fortaleza, devido aos milhares de casos que ocorreram em anos passados, eles estão importando também uma árvore indiana com o nome de Nim, né? Essa árvore, inclusive, ela também já verificou a eficácia também, né, da sua ação contra o mosquito da dengue. Inclusive, na capital, em Fortaleza, no estado do Ceará,
basicamente já se vê muito dessas árvores plantadas nos canteiros, nas avenidas da cidade. Então, assim, são ideias simples, né, que acho que cada um vai buscando e vai fazendo debate e vai fazendo com que a população tenha uma consciência maior de fiscalizar, de olhar mais ali no seu quintal, na sua casa, e que a gente, né, unidos, juntos, podemos, né, se conscientizar e acabar com esse mosquito da dengue, para que não tenhamos aí mais perdas de vidas, não só na nossa cidade, mas no estado e no Brasil. Muito obrigado aí aos nobres vereadores aí. As indicações estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. As indicações foram aprovadas. Terminando os requerimentos e as indicações, passamos agora para a leitura, discussão e votação de 5 moções. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção do vereador Cleuser Marques de Lima. Moção número 46, de 2015, moção de congratulações e louvor pelo Dia do Ferroviário. Moção número 47, de 2015, moção de apoio ao projeto de lei federal número 2833, 2011, que criminaliza condutas praticadas contra gatos e cães e dá outras providências. As moções de autoria do vereador John Leno. As moções estão em discussão. Com a palavra, presidente. Sim, nobre. Senhor presidente, nobres pares, boa tarde novamente. Faço aqui uso da tribuna para apresentar 2 moções via meu gabinete. Moção aqui 46, que é de louvor pelo Dia do Ferroviário. Faço questão de parabenizar, porque a nossa cidade é um polo ferroviário e muito contribui no desenvolvimento aqui da região. A outra moção é a moção 47 de 2015, é de um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados em Brasília e que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, foi votado por unânime ali na Câmara. Estamos encaminhando essa moção, que é uma lei que criminaliza práticas, condutas praticadas contra cães e gatos e dá outras providências aqui. Eu acho muito oportuno essa moção, uma vez que a gente tem aí no país um número grande de cães e gatos de animais e maus tratos praticados pelas pessoas. O projeto ainda está tramitando lá. Acho importante que a Câmara se posicione. Aqui em nosso município não é diferente, a gente tem esse problema também. E essa lei vindo, com certeza, essa vai ajudar na preservação, nos cuidados aos animais, tanto da cidade de Hortolândia quanto do nosso país. Concedo uma parte, vereador, não sei se para contribuir com a tua fala ou não, esse projeto de lei é de autoria do Ricardo Trípoli, do PSDB, e numa recente conversa que eu tive com o deputado federal Vanderlei Macris, de Americana, o mesmo se posicionou bastante tranquilo com relação à aprovação. É que na fala de Vossa Excelência falou que ele ainda passou pela comissão e que vai agora para plenário, mas nos acordos de líderes lá do plenário, ele nos deu essa garantia de aprovação, o que já é um passo extremamente importante, né? Embora a lei aí cita apenas o cão e o gato, e outros animais também devam ter a mesma proteção, mas só para que Vossa Excelência saiba que dá possibilidade por causa do acordo de líderes no sentido de aprovação e vai mesmo virar lei. Uma ótima informação. A moção só vem contribuir e ajudar. Agradecendo ao vereador que nos deu uma informação positiva e coloca em discussão aí com Vossa Excelência. Muito obrigado. Moções continuam em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Moções foram aprovadas.
Questão de ordem, presidente. Sim, nobre. Gostaria que Vossa Excelência consultasse ao autor para que a gente pudesse assinar em conjunto a moção número 47 de 2015. Está à disposição de todos os nobres pares, presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção do vereador Edmilson Marcelo Afonso. Moção número 48 de 2015, moção de congratulação aos enfermeiros e demais profissionais da saúde em comemoração à Semana da Enfermagem. A moção é de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira, o Nego. Questão de ordem. O autor da moção não está no plenário, então... Estou assinando em conjunto. Ok. Então, a moção é de autoria dos nobres vereadores Valdecir Alves Pereira, o Nego, e Adailton Sá. A moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. A moção está aprovada. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da moção do nobre vereador Edmilson Marcelo Afonso. Moção número 49, 2015, moção de repúdio ao projeto de lei número 4.330, de 014, a qual visa ampliar a mão de obra terceirizada em todo o país. Moção de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso Zaca. Então está em discussão. Com a palavra. Senhor presidente, nobre vereador Amida, nobres vereadores, na última sexta-feira, deveríamos comemorar o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, mas tão pouco temos para comemorar, tivemos que comemorar essa semana. Infelizmente, vários fatos ocorreram no nosso país que não agradam em nada a classe trabalhadora. No Paraná, nós estamos vendo aí professores lutando pelos seus direitos, aí a gente vê cachorro sendo solto em cima do trabalhador, reivindicando seus direitos, direito que já existe, que aí eles estão querendo ser tirados de lá, vemos fazendeiros usando trabalhadores com mão escrava, ainda em 2015, espalhado pelo país inteiro, e agora essa aprovação na Câmara dos Deputados, o vereador João Leno até já se pronunciou nas redes sociais, que amplia a mão de obra terceirizada em todo o país, que na verdade é um assalto ao direito do trabalhador. Isso aqui nunca deveria ter sido passado, nunca deveria ter sido aprovado na Câmara dos Deputados, que é uma forma de acabar com os direitos, de escravizar com o direito do trabalhador. 80% dos acidentes de trabalho são feitos na mão de obra terceirizada, porque não usa equipamento individual de proteção. Na verdade, nem a empresa fornece, nem tem compromisso com o trabalhador. Infelizmente, é o que acontece, seja qual for a área. E aí a gente percebe, aí tem conversado com os amigos aqui que tem nos procurado no gabinete, temos empresas grandes aqui do lado, a Bosch, por exemplo, tem mandado embora os seus trabalhadores, e aí mesmo contratando direto, ela tem contratado um pouco mais da metade do salário de quem já ganhava antes. Quem vier numa terceirizada vai ganhar muito menos ainda. Isso mostra
todo o esquema montado, né, pela classe, né, dos empresários, né, em cima dos deputados, fazendo e pressionando, porque foi mostrado na mídia, para poder ser aprovado, né, esse projeto de lei, e agora está lá no Senado. Esperamos que não seja aprovado, que a presidência do Senado não leve adiante. Espero que a presidência também, né, não vete esse projeto de lei, porque ele é um assalto aos direitos do trabalhador. E, infelizmente, é algo que está acontecendo. Estamos querendo escravizar a nossa mão de obra, voltar no tempo, né, como nós estamos no ano de 2015, estamos querendo voltar no tempo, né, tirando os direitos que lá estão. Né. Infelizmente, né, o trabalhador vai lá, é contratado pela terceirizada, trabalha 90 dias, que é o seu tempo lá de experiência, é mandado embora, espera depois 6, 8 meses, a mesma empresa contrata de novo o mesmo trabalhador. Ou seja, ele não servia naquela época e serve depois. Significa o quê? Ela não quer ter compromisso nenhum com o trabalhador. Isso mostra o quanto é prejudicial para a classe trabalhadora esse projeto. Então, concede uma parte, nobre par? Queria parabenizar Vossa Excelência pela confecção dessa moção. Dizer também que teve um documento de minha autoria em algumas sessões atrás, falando a respeito. Acho oportuna essa moção, porque está lá no Senado. O Senado, inclusive, está submetendo a uma discussão popular. Colocou lá para apreciação das pessoas para que pudessem opinar. Além disso que Vossa Excelência está comentando, não existe a possibilidade, numa empresa terceirizada, de você ter um plano de cargos e carreira. Você, na verdade, está fadado nisso que Vossa Excelência já comentou, de ficar de tempos em tempos indo e voltando. E na nossa região já tem algumas empresas ali em Jaguariúna que fazem esse tipo de trabalho. Então, assim, é uma perda muito grande, sem contar que o salário ele é muito achatado. Então, só quero parabenizar e assinar com Vossa Excelência. Agradeço a intervenção do vereador, e mostrar exatamente isso, né? Enquanto a empresa direto está lá com o seu convênio médico, a terceirizada não oferece nada, não oferece vale alimentação. Então, a gente vê trabalhadores na mesma linha de produção tendo direitos diferentes. É o que vai acontecer. Então, a gente pede, né, para que Vossa Excelência aprove, se puder assinar essa moção, né, e que a gente possa realmente, né, fazer uma pressão popular para que os senadores não aprovem, né, esse projeto de lei. A moção continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. A moção está aprovada. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da moção do vereador Aparecido Antônio Meira e da vereadora Clemilda Pereira Amida. Moção número 50/2015, moção de congratulação às comemorações do Dia das Mães. A moção é de autoria do nobre vereador Aparecido Antônio Meira, o Meirinha, e Clemilda Pereira Amida. Moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. A moção está aprovada. Terminando a leitura e discussão das moções apresentadas, passamos agora para o tema livre. Solicito ao primeiro inscrito, para o uso da tribuna, o vereador Ananias. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Amida, fiz a minha inscrição para falar de um assunto que todos os nobres colegas e também a população da cidade de Hortolândia tem enfrentado, talvez, inclusive da região,
quando a gente começa a analisar a questão do transporte como um todo, podemos seguramente estender esse problema para várias outras regiões do estado de São Paulo e também do Brasil. Mas dos entroncamentos aqui para a entrada e saída do nosso município me preocupa. Já foi objeto de requerimento, inclusive, desta casa, lembro de autoria do nobre vereador Clodo, e vou requisitar a minha equipe de trabalho que providencie documentação nesse sentido, talvez uma moção de apelo, talvez um requerimento para poder ter mais informações, mas eu falo daquela estrada que liga aqui a região do Nova Hortolândia, Vila Real, à Via Anhanguera, a estrada Venâncio Calegari. Extremamente complicado, uma estrada que liga um município ao outro, passando ali pela Ronda, uma grande empresa, uma grande indústria, que tem um número significativo de trabalhadores. Do lado esquerdo, ali em frente à Ronda, há pelo menos 3 condomínios habitacionais sendo implantados, o que vai seguramente agravar ainda mais o problema. E a estrada, desde quando eu criança a conheci, ela continua do mesmo jeito, não tem nem acostamento, vereador Clodo. O requerimento de Vossa Excelência, eu lembro que Vossa Excelência comentava da necessidade de fazer aquela obra ali, e eu pude presenciar em conjunto, participando com o deputado federal Vanderlei Macris, de uma conversa junto, na época, o secretário-chefe de gabinete do governador Alckmin, o hoje senador Aloysio, o vereador Zezé, e ele intermediou a duplicação da Via Anhanguera até a frente da Ronda, aquele pedacinho ali, e o que, de certo modo, para nós, aqui, moradores da cidade de Hortolândia, acaba não satisfazendo, porque o pedaço mais complexo é ali da frente da indústria Adere até o Parque do Horto. É extremamente grave, nós já perdemos inúmeros amigos, companheiros, servidores públicos. Lembro de um colega motorista de transporte de paciente que na curva ali veio a óbito, enfim. É uma necessidade urgente, urgentíssima, fazermos alguns procedimentos no sentido de vermos aquela obra ali realizada. Eu quero aqui publicamente deixar registrado que vai ser, de certo modo, uma das nossas prioridades no sentido de trabalhar. Como já vimos em outros episódios, vereador Clodo, como o saudoso deputado Nelson Carneiro, que por vários anos brigou, no bom sentido, lá na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, Zezé, para a aprovação da lei do divórcio. Isso faz parte, inclusive, da história política do Brasil como um todo. Tanto era a sua dedicação, a sua luta para que fosse a lei do divórcio aprovada. E também, mais recentemente, o deputado federal Marco Sintra, por 4 anos ficou lá e discutia quase que cotidianamente, quase todos os dias, lutando, trabalhando para a implantação do imposto único. Então, que não seja dessa forma, que a gente consiga obter êxito logo no início, se não ainda em 2015, nos próximos anos, porque há uma necessidade extremamente urgente e nós precisamos unir forças aí, a Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo, no sentido de fazer com que aquela obra realmente aconteça. E, aproveitando o ensejo ainda, para falar da questão do transporte como um todo, quero deixar registrado aqui que também faz parte de reivindicação de vários vereadores desta casa, quer seja por requerimento ou outros tipos de documento, com relação aos instalados, num período muito recente na nossa cidade, inúmeros condutores de velocidades do tipo semáforo mesmo, lombada e etc., mas o que chamou a atenção nos últimos tempos foram os radares removidos. Eu atesto que alguns nobres colegas fizeram requerimentos, não obtive ainda acesso à resposta do chefe do Poder Executivo com relação a esses requerimentos, mas alguns pontos da nossa cidade é extremamente urgente, ou volta os radares para controle da velocidade, ou se coloca ali algum redutor. Eu quero citar aqui, até porque assumi o compromisso com um morador da cidade, de que hoje eu falaria a respeito, daquele semáforo ali em frente à fazenda do
ex-prefeito já falecido, João Francischini, depois do terminal ali de passageiros, tinha um redutor de velocidade ali do tipo radar, que obrigava os motoristas passarem ali no máximo 50 km por hora. Depois de removido isso, os motoristas que sabem que isso já foi removido, passam uma velocidade muito maior que essa. Tem sido causado acidente, recentemente aconteceu também, já segundo o morador que me alertou, já foi o segundo em menos de uma semana. Os 2 acidentes que aconteceu não levou ninguém a óbito, mas isso está muito próximo de acontecer se o problema persistir. Então, é realmente um lugar estreito, um lugar extremamente perigoso, a curva difícil de fazer para quem dirige, já passou por ali. Então, quero chamar a atenção nesse ponto, são vários outros pontos na cidade de Hortolândia como um todo, mas nesse especificamente porque a sequência de acidentes que vem acontecendo, ela é bastante próxima um do outro. Não tem passado uma semana sem um acidente ali, é claro que na maioria deles de pequenos vultos, mas tem acontecido e a gente precisa urgentemente buscar uma solução no sentido de fazer com que isso não aconteça mais. Era isso, senhor presidente, e obrigado aí por nos ouvir. Solicito ao próximo vereador inscrito, o vereador Adailton Sá, para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, nobres pares, vereador Amida, quero aqui fazer um elogio e dar as boas-vindas também ao trabalho da secretária de Saúde, doutora Paula Nista, que ao longo desses mais de 2 anos e 4 meses, esteve à frente dessa pasta, uma difícil tarefa, mas que trabalhou com empenho, com afinco, deu conta do resultado, mas ela passa agora aí para a inclusão social, e a Rosana, nossa querida amiga, esteve hoje aqui conosco, né, e quero desejar toda a felicidade do mundo para ela, que vai pegar uma das maiores secretarias, se não for a maior do nosso município, mas é a mais importante do nosso município, do meu ponto de vista, porque cuida da vida dos nossos munícipes. A saúde tem que ser em primeiro lugar. E nós sabemos que a saúde, não só em Hortolândia, mas em todas as cidades do Brasil, vem passando por momentos difíceis, mas Hortolândia tem o seu diferencial. Exceto esse foco terrível da dengue, né, inclusive no Amanda, peço até para que a nova secretária, senhor presidente, dê uma atenção especial. Foi trocada a coordenadora de lá, já é a 3ª mudança, e a segunda que lá estava, a Alexandra, ela conduziu ali de forma tranquila, a ponto de não criar conflitos com a população e resolver os anseios da população. E aí eu faço um apelo aqui para que ela reveja essa situação, dentro da possibilidade, e que retorne essa pessoa que competente profissionalmente e que a população goste dela e que não dava tanto desgastes quanto está tendo hoje. Então eu quero desejar de coração às 2 secretárias, né, que está fazendo essa troca, e ao prefeito, né, que está dando a oportunidade de novos horizontes a essas 2 mulheres competentes que estão na gestão do prefeito Meira. Então, quero só deixar aqui o registro, né, a minha gratidão à doutora Paula Nista e a minha felicitação, e torcendo e dizendo para a Rosana que este vereador, enquanto estiver aqui, através deste mandato, estarei à disposição para ajudá-la dentro do que for possível. Então, quero só agradecer e agradecer ao prefeito também por
por ter feito belos trabalhos na nossa cidade. Obrigado. Solicito ao nobre vereador Zezé para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, nobres pares, aos internautas que estão nos assistindo, peço um minuto de atenção de vocês para a gente fazer aqui mais uma fala, falando sobre as coisas importantes da nossa cidade, senhor presidente. Haja visto que a terça-feira é um dia que a gente tira para se debruçar em cima das nossas matérias, para falar sobre tudo que a gente trabalhou durante a semana, né? Que a semana para nós ela começa sempre na terça e fecha na outra terça, né? Porque para nós chegar na sessão de hoje nós precisamos trabalhar, né, vereador Adailton? Nós trabalhamos a semana inteira para chegar aqui para realmente debruçar em cima daquilo que nós queremos. Mas eu sempre deixo a minha terça-feira reservada até as 22 horas, porque às vezes pode ocasionar algumas coisas que precisa estender a discussão e eu deixo para a sessão. Exceto o dia que a gente às vezes tem algumas coisas fora, médico e outras coisas mais. Mas o vereador Ananias falou aqui, com muita propriedade daquilo que sempre fala e com muita seriedade, sobre aquela questão, vereador, eu quero também dizer que eu fico triste de ver essa ligação entre a Anhanguera e esse trecho aqui do Nova Hortolândia. Precisaria melhorar, até porque a questão da mobilidade, não falando muito de mobilidade, senhor presidente. E é um acesso tão rápido se a gente tivesse tudo duplicado, porque você vem até a Ronda, é tão gostoso, né? Quando chega ali que muda o trajeto, você já fica, nossa, aquela subida demora demais, e com certeza qualquer um de nós conseguisse uma emenda aí, sei lá, para trazer uma obra para ali, que não é uma obra tão pequena, mas também é uma coisa que se resolve fácil. Resolveria um problema, um gargalo, principalmente quando se dá nesse horário das 5 horas da tarde agora, que até às 19 por aí fica complicadíssimo, complicadíssimo. E a questão da mobilidade é super importante a gente verificar. Eu até tirei para falar aqui de algumas coisas, que eu fiz um requerimento falando do transporte também coletivo da nossa cidade, que sempre eu venho aqui fazer as críticas aqui ao transporte coletivo da nossa cidade. Eu tenho certeza que eu vou ter aqui um momento de alegria de chegar aqui nessa tribuna, senhores vereadores, e falar coisas boas do transporte da nossa cidade. Eu tenho certeza, porque eu sei que o empenho é grande, mas o transporte da nossa cidade ainda está devendo muito, né? Está devendo bastante, porque há uma reclamação que as linhas não têm o número desejado de passageiro, e aí acaba demorando muito de um horário para o outro. Mas eu quero dizer que isso aí não é problema nosso. Isso não é problema do vereador, se não está tendo tantos passageiros. O que nós precisamos, que é aqueles poucos passageiros que utilizam do transporte, tem que utilizar do transporte com qualidade. Com qualidade. Seja duas ou mais pessoas que tiverem no ônibus, tem que ter qualidade, senhores vereadores. Não importa se está 2 ou 3 pessoas. Acho que esse não é o problema nosso. Esse é um problema que a empresa que ganhou a licitação, que tem que prestar um serviço de qualidade. Então, eu vejo que às vezes demora muito em determinados bairros e aí acaba sendo de péssima qualidade. Então, eu vim aqui para dizer sobre isso e falar sobre a ligação também do Novo Ângulo até o Nova Europa. Porque se fizer também aquele asfaltamento, aquela pavimentação do Novo Ângulo até o Nova Europa, fica muito prático as pessoas do Nova Europa vir até utilizar de tudo que nós temos aqui no centro da cidade, o postinho do Novo Ângulo e até o centro de especialidade que ainda se encontra no Jardim Adelaide e com mais rapidez. Então a gente melhoraria também a vida daquele povo lá do outro lado, que com certeza também precisa de ter esse olhar. Porque você já sofre com a SP-101, que nós sabemos do congestionamento, que é uma coisa que não vai resolver tão rápido.
Mas dentro da nossa cidade nós temos que ter alternativa, né? Que é a mobilidade, andar rápido. Se nós temos o acesso mais fácil pela rodovia Anhanguera, nós vamos descarregar também o trânsito da rodovia da SP-101. E se nós podemos também ter essa situação resolvida, passando pelo Nova Europa, também vai descarregar um pouco o trânsito da SP-101. Então, essa é uma situação que eu venho falar aqui, que com certeza muitos dos nobres pares aqui já vieram a essa tribuna também a lamentar. Uma outra coisa, senhor presidente e nobres pares, que eu visitei hoje, alguns campos de futebol, porque agora começa o campeonato, e eu sei aqui que a maioria dos vereadores aqui estão ligados ao esporte, e eu trabalho muito nessa questão do esporte. E eu fui visitar o campo da Mina, inclusive o dia de uma chuva aí muito grande, e é lamentável, senhor vereador. O Adailton Sá, que é vereador do Jardim Amanda, né? A água, o campo está abaixo do nível da rua, e a água desce, e aí vira um piscinão. Vocês imaginaram que na hora do jogo começar a chover? Então, é duro. E também visitei o campo da Confibra hoje, e tive também a tristeza de ver que o campo também está abaixo do nível da rua. Então, o que vai acontecer? Com as pequenas chuvas, vai também inundar tudo. Também verifiquei a questão do vestiário, que está uns 30 centímetros também abaixo do nível do campo. Gostaria até que Vossa Excelência, com certeza que anda também pela cidade, desse uma verificada também nesse agravante que eu falei aqui, até porque isso aí é projeto, tem as empresas que vai lá e constrói, e aí depois, quando acontece esses problemas, igual muitos que ocorrem aqui, da questão dos campinhos de areia, que acaba virando piscinão e tudo, que às vezes não tem o dreno, aí a gente vem aqui de novo lamentar, falar isso, aquilo, e falar das coisas ruins que fizeram. Então, é muito triste, porque você sabe que na chuva, a próxima chuva vai acontecer isso. O campo de futebol, se tiver um horário que estiver chovendo, realmente não vai se praticar futebol. Então, e é lamentável, porque é um espaço bonito, né? Até estive verificando hoje que tem algumas nascentes lá, onde eu quero chamar o secretário do Meio Ambiente também, para verificar a questão da nascente, porque eu acho que teria até que mudar algumas coisas lá para preservar a nascente, que se não foi preservado antes da construção do campo, vai ter que fazer uma intervenção agora para preservar a nascente. O vereador Adailton Sá, aí, que é do Partido Verde, que também trabalha a questão ambiental, dá uma passadinha lá e verifica também, porque nós temos as nascentes lá, que hoje eu verifiquei, quero chamar o secretário do Meio Ambiente para verificar qual a intervenção que vai ser feita lá para preservar a nascente. No momento que nós estamos aí, falando da recuperação dos rios, da recuperação das nascentes, nós temos uma nascente que não tem uma árvore em volta. E é uma pena, porque eu tirei foto, eu vi como a água está jorrando para cima. Então, se fazer uma cisterna lá, ou se conseguisse coletar aquela água, para captar aquela água ali, para utilizar, né, nas escolas, nos outros campos também que tem que jogar água, tudo, e cuidar da grama, também seria bem utilizado, né? Então, eu deixo aqui esse apelo aqui para que a gente consiga concretizar esse sonho nosso dessas mudanças, porque tem coisas que são mudanças pontuais, que dá para ir fazendo, e a gente vai resolvendo e vai deixando em boas condições de uso. Porque o dinheiro público, a gente tem que gastar o dinheiro público, mas gastar ele com responsabilidade. Porque a gente vê sempre aí, nas televisões aí, nos noticiários aí, muito dinheiro público que é mal gasto. E a nossa cidade, nós fazemos muitas obras, né? Então, nós temos que verificar para que essas obras sejam feitas e adequadas dentro daquilo que é permitido, para que a gente depois não tenha que gastar com reforma, não tenha que gastar com adequação, que cada adequação que a gente vai lá e gasta mais um tanto, poderia, no final de tudo, estar construindo outras coisas. Então, é um alerta, porque às vezes os projetos não são bem fiscalizados, e se não for bem fiscalizado, e nessas observações no qual eu fiz aqui, depois vai ter que fazer recuperação.
E eu acredito que, daqui por diante, além das obras que eu tenho olhado, que eu tenho fiscalizado, eu quero fiscalizar muito mais, porque eu vejo que o poder público precisa disso, desse auxílio, senhor presidente. Porque quando a gente vai lá, fiscaliza e verifica que existe o erro, a gente pauta isso e vai discutir até com o senhor prefeito, para que a gente possa realmente, de forma tranquila, mas fazer um trabalho bem eficiente, utilizando o dinheiro público de maneira correta, para que não haja desperdício. Meu muito obrigado aí pelo o tempo utilizado, e muito obrigado a vocês por me aturarem. Senhores vereadores, concluídos os trabalhos previstos para o expediente, declaro encerrado o expediente às 16h24. E não havendo mais nada a tratar nessa sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 12 de maio, às 14h30. Tenham todos uma ótima tarde.